Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para nossa aula de custeio variável. Deixa eu ver se eu baixei o volume aqui. Deixa eu baixar o volume, senão vai dar eco. Aí, vamos lá. Custeio variável. A gente viu custeio por absorção na aula passada, que é aquele que nós apropriamos os custos diretos e daí, com relação aos custos indiretos, nós fazemos um rateio e daí direcionamos, né, de acordo com esse critério de rateio, para cada um dos meus produtos, dos produtos da nossa firma que a gente está gerenciando. Legal? Então vamos lá, custeio variável, diferente, vocês vão entender por que existe, né? Primeira coisa, né, não vamos ler todos esses textos, porque essa aula é uma aula de revisão, né? Vocês já tiveram conteúdos, vão ler com calma depois do material, tá? Custeio variável, então, né, o que eu faço? Eu apropio os custos diretos e os indiretos, aqueles custos fixos da firma, eu deixo para fora, né? Não coloco, não faço um rateio dentro do produto, eu calculo por fora, né? Eu tenho que pagar, além disso, dos insumos, eu tenho que pagar também o aluguel, segurança e por aí vai, tá? Vamos lá, então gasto variável, aqueles que estão relacionados com o custo, né? Aqui estão os slides, depois vocês olhem com mais calma. Os fixos são aqueles da empresa, de uma forma fixa, tá? O aluguel, como eu falei, por exemplo, a segurança da porta, eventual qualquer outra despesa de marketing, de propaganda, né, que envolva a empresa como um todo, entendeu? Né? Então isso daí ele não entra na produção do produto, ele é um gasto da firma, né, de uma forma geral para todos os produtos. E para poder dividir para um produto ou outro, teria que seguir um critério de rateio. E pelo custeio variável a gente não se preocupa com isso. Legal? Vamos lá. Né? Os fixos ele sofre uma diluição. Quanto maior for o volume de produção, maior é a diluição dos custos fixos. Vocês vão ver no exemplo animal que eu coloquei ali para frente, ali, que vai ser legal para vocês entenderem como que acontece essa diluição. Legal? O custeio variável ele é feito por rateios, tá? Ou melhor, a rateio dele é apropriação direta, né? O uso restante é indireto. Vamos lá para um primeiro exercício. Pessoal, esse daqui. Suponhamos que a empresa Tijucas tenha tido os seguintes gastos durante determinado período. Aqui eu quero que vocês venham junto para a gente não se perder, tá? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Produzi 3.000, vendi 2.000, sobrou 1.000 no estoque. Segundo ano, produzi 2.500, vendi 3, peguei 500 lá do estoque, sobrou 500. Né? Tô com 500, produzi 3.500, vendi 2.500, sobrou 1.500. No último produzi 2, vendi o 2 e o estoque, sobrou nada. Vamos lá. Agora a gente vai fazer um exemplo, tá? Antes de tudo, custos variáveis, aquilo que está em cada produto. Matéria-prima, energia elétrica, mão de obra direta, 50.000. Cada item custa de insumo 50.000, tá? E o gasto geral da firma, o fixo, é 120.000. Isso aqui é o gasto geral da firma, entendeu? Que é, de certa forma, ele não é rateado, né? Tem que ser suportado pelo volume de produção. Tá? Aqui tem a mão de obra, pode ser mão de obra da limpeza, da segurança, dos entregadores, essas coisas. Manutenção não precisa ser necessariamente manutenção das máquinas, pode ser manutenção de qualquer coisa, até da televisão que fica na recepção. Entende? Por isso que eles são custos fixos, aqueles lá que são os gastos gerais da companhia que não tem como apropriar, de certa forma, para cada um dos itens. Vamos lá. O nosso critério de método de avaliação de estoque vai ser o PEPS, né, que é primeiro que entra, primeiro que sai, que é aquele mais legal, que a gente sabe como é que faz, não tem como errar. Tá? E vamos para o primeiro exemplo. Primeiro exemplo. Para a gente não se perder, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui para... Agora vocês vão entender qual é a metodologia. Primeiro período. Produzi 3.000, vendi 2, sobrou 1.000. Voltamos. Produzi 3. Lembra que na minha planilha o custo era 50, tá? Por unidade. Vamos lá. 3.000 vezes 50. 3 vezes 5. 150.000. Custo fixo 120, né? Que é uma forma geral. Né? Vamos apropriar para todos. Divido 3.090. Professor, isso daí não é um método custeio por absorção? Opa! Isso aí. Vamos fazer um exemplo primeiro completo de método de custeio de absorção para você ver por que às vezes nós optamos para fazer o método de custeio variável. Então, isso daqui o que a gente pode fazer é
Método de custeio por absorção. Apesar do exercício, o objetivo ser entender custeio variável, que vocês vão entender. Pelo custeio variável, apropriei o fixo, os variáveis, o fixo eu rateei aqui pela produção, um único item, R$90 para produzir cada item. Vendi quanto? Vendi 2, sobrou mil no estoque. Então o CPV, que é o nosso custo, 2.000 vezes o 90. Nesse exercício eu tive custo de 180 e o meu estoque final, 1.000 vezes 90, sobrou 1.000. Fácil. Vamos lá para o segundo ano. 2.500 de produção, 3 de venda, vai sobrar 500. Lembra que eu já tenho estoque do período anterior. Esse é o primeiro que vai sair aqui. Tá? E isso vai ficar bem claro aqui no exercício. Vamos lá, produzi 2.500 e vendi 3. Vamos lá, segundo período. 2.500 vezes 50, que é o meu custo unitário para produzir, 125 mil. 120, somo, divide por 2.500. O custo unitário é 98, né? Ou seja, diminuiu o meu volume de produção. No exemplo anterior era 3.000, né? Olha o custo unitário, 90. Aqui eu perdi volume, 500 a menos. Pode ver como já encareceu o custo unitário, né? Quanto menor for o volume de produção, o meu custo unitário acaba sendo maior porque é menos itens tendo que suportar principalmente os custos fixos. Tá? Vamos lá. Lembra que no exercício anterior, no período anterior, era 90 unitário. Né? Então, isso daqui é o meu estoque inicial. 1.000 vezes 90 é o primeiro que eu baixo aqui. 2.000, que eu vendi 3. Com o preço novo, né, o custo novo, 196. O meu CPV nesse período é a soma dos dois. 286. Sobrou 500? Sobrou. Do preço antigo do novo, que é o PEPS, né? Então, 49 mil está estocado. Legal? Não tem dificuldade nenhuma, né, pessoal? O 3. Produzi 3.500. Olha, aumentei o volume. Vendi 2.500, sobrou 1.500. Vamos lá para o exercício 3. Isso daqui tá aqui, mas é exemplo só consolidando o que a gente já viu. Tá? Que eu já falei para vocês. 3.500 vezes 50, 175. 120... A soma dos dois, 120 ao fixo, dividido por 3.500, opa, 84,29. Veja como aumentou o volume de produção, já diminuiu o custo unitário, porque é mais itens para dividir, principalmente o custo fixo. Né? O meu estoque inicial de 500 do período anterior, tá? Estou baixando ele aqui. 2, o novo custo deu esse valor, somado, estou vendendo 2.500, o meu CPV 217.580. Tá. O estoque final, 1.584, 126, 435. Legal. Que sobrou com esse custo unitário aqui, 1.500. E o último exercício, né? Eu produzo 2.000 e vendo tudo. O estoque e o que tiver ali na produção do período. Aqui é o exemplo 3. Aqui é a conclusão do que eu falei para vocês. Né? Vamos pro... Opa, desculpa. Esse aqui é o 4. Esse aqui é o 4. Produzi 2.000... No 50, 100. Pode ver que o volume é bem menor. Deve ter dado um custo unitário maior. 120 custo fixo, menos itens para dividir. 110 o custo. Né? Por quê? Porque é um volume menor. Pego o meu estoque inicial, 1.584,29. Baixo aqui. Primeiro 500, primeiro que sai. 2.000 com 110, 220 mil. O meu CPV 346, 435. Estoque final... 0, porque eu vendi tudo, né? Fechou. Vamos fazer um exemplo agora. Supondo que o preço unitário de venda seja 120. As demonstrações e resultados são o seguinte. Aqui que vocês vão entender. Calma tudo, vamos ver. Estou produzindo 240 mil, né? Vendi 240 mil nesse primeiro período, né? CPV 180, sobrou lucro de 60. Aqui, produzi mais, né? Tive um lucro de 74. Olha a distorção que acontece, pessoal. Vendi menos, 300. E curiosamente o meu lucro foi maior. Curioso, né? E olha a outra distorção. 420 de venda, né? O meu lucro cai. Eu vendi muito mais aqui e o meu lucro caiu, né? Por que acontece isso? Por causa da distorção que o método de absorção gera, né? Perceba que como que você vai explicar para o gestor? Você vendeu menos e lucrou mais. Você vendeu muito mais e lucrou menos. É nessa hora que entra o variável.
Vamos fazer pelo variável. Aqui estão as vendas, né? 240, 300, 360, 300, 420. Custo variável, que é o custo unitário da produção, exclusivamente apropriado. E o custo fixo ele entra aqui embaixo de uma forma por fora, né? Perceba como ele tem mais correlação, entende? Ele fica mais parecido. 240, né? Lucro de 20. 360 tem o lucro de 90. Caiu o meu lucro, o que acaba acontecendo? Caiu a minha venda, cai o meu lucro. Subiu a minha venda, subiu o meu lucro. Percebe que se você for apresentar, se você está como contador interno e vai apresentar para um gestor, ele vai aceitar com mais facilidade, ele vai entender. Pois é, vendemos mais, lucramos mais. Vendemos menos, lucramos menos. Né? Agora, se você apresentar esse resultado aqui, ele vai achar muito estranho. Né? Por quê? Porque você vende menos, lucra mais. Vende mais e lucra menos. Fica muito estranho. E para fechar, pessoal, tem essa planilha para vocês verem. Ó. Percebam que o lucro, quando você pega o direto, ele acompanha, que é o quadradinho, ele acompanha mais a receita. Ó. Ao contrário do absorção, que ele não acompanha. Tá? Então, de certa forma, dependendo do contexto da sua firma, é bacana você usar o método variável porque ele fica mais lógico para quem analisa e não é contador e não entende desses critérios. Porque se você tiver que explicar para o teu gestor esses critérios de rateio, ele pode desconfiar que você não sabe o que está fazendo e daí duvidar do teu trabalho. Né? Então, em algumas ocasiões é bom você usar um método ao invés do outro. Legal, pessoal? Até mais.